modo como a Segunda Guerra Mundial afetou a América Latina é um tema ao qual os livros de história ainda não deram devida importância. Aqui também houve prisioneiros de guerra. Alemães, italianos e, sobretudo, japoneses foram realocados e detidos na fortaleza de Perote, em Veracruz. E é um fato que no Chile aconteceu uma conspiração de simpatizantes do Terceiro Reich que tentaram tomar o governo. Um cônsul mexicano resgatou milhares de pessoas condenadas aos campos de concentração pelo governo alemão durante a ocupação da França. E estes são alguns dos segredos da América Latina na Segunda Guerra Mundial. Um surpreendente achado da inteligência dos Estados Unidos abalou os poderes políticos de toda a América do Sul. Em outubro de 1941, o presidente Roosevelt anunciou a descoberta de um mapa em que se detalhava o plano de invasão alemão à América do Sul. Apesar de, durante sua campanha, ter afirmado que permaneceria neutro na Segunda Guerra Mundial, Roosevelt falou publicamente do documento usando-o como prova de que os nazistas eram uma ameaça real para seu país. Em seu discurso à nação, ele também alertava ao continente dizendo: "Tenho em meu poder um mapa secreto elaborado pelo governo de Hitler, com informações sobre como pretendem reorganizar a América do Sul e parte da América Central." De pouco serviu que a Alemanha negasse a veracidade do mapa. 2 meses depois, eles declarariam guerra aos Estados Unidos, citando as palavras de Roosevelt como um exemplo de provocação. Conforme a guerra foi avançando e se tornando uma realidade, o tema foi sendo esquecido aos poucos. Várias décadas depois, o documento reapareceu entre os papéis do ex-presidente e pôde ser examinado. A conclusão de especialistas como Nick Kuhl, da Universidade do Sul da Califórnia, foi uma autêntica surpresa. Ele não só era falso, como também não havia sido elaborado pelos americanos e tampouco pelos alemães. Algumas versões afirmam que o mapa foi originalmente elaborado pelo Serviço de Inteligência Britânico com a intenção de criar um conflito e tirar os Estados Unidos de sua neutralidade. Todas as suspeitas se dirigem a William Stephenson, um canadense que colaborava com os britânicos na América do Norte. Parece que seu plano inicial era deixá-lo em algum lugar propício para que o FBI fizesse a apreensão. Mas, finalmente, ele o entregou diretamente às autoridades, assegurando tê-lo encontrado em uma inspeção a um armazém, onde eram realizadas reuniões de simpatizantes nazistas. Apesar da magnitude do conflito, que havia estourado na Europa em 1939, os Estados Unidos demoraram praticamente 2 anos para participar dele. Na época, havia muitos rumores. Muitos diziam que a Alemanha queria preparar um grande ataque contra a América. E diziam que talvez preparassem um grande ataque contra as Américas Central e do Sul. Uma invasão. Mas a verdade é que eram apenas rumores e ninguém acreditava. Roosevelt teria achado que o mapa, do qual falou em seu discurso em 1941, era real? Nunca saberemos. Esta notícia comoveu todo o país, mas não o bastante para forçar o governo norte-americano a entrar já na guerra europeia. Faltavam 2 meses para o ataque a Pearl Harbor. E foi o ataque japonês, definitivamente, que deixou clara a situação mundial e obrigou os Estados Unidos a tomar partido no conflito. A partir de 7 de dezembro de 1941, a história do mundo mudou e os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. O almirante Wilhelm Canaris tinha sido chefe de espionagem e inteligência da Marinha Imperial Alemã. Ele ingressou em 1907 como alferes da Marinha. Foi alocado no cruzador leve SMS Bremen e em breve realocado em Dresden. Além de suas tarefas oficiais, ele teve a missão secreta de confeccionar um mapa com pontos estratégicos de desembarque. Um dos pontos assinalados por Canaris era em uma zona desértica e cheia de dunas da província de Buenos Aires, na Argentina, onde no ano de 1931, Carlos Gessel, filho de alemães, fundou a cidade que tem seu nome. No ano de 1943, devido à observação de submarinos perto deste local,
A polícia detém Gessel e o interroga sobre a existência de um precário oleoduto que saía de suas propriedades e adentrava ao mar. Em 1945, um informe da Marinha Argentina relata que um submarino fora avistado neste mesmo ponto. O impacto deste enclave estratégico no Atlântico Sul ainda está por ser desvendado. A invasão da Universidade do Chile e da Caixa de Seguro Operário se tornaram o cenário do fuzilamento de vários jovens. Os protagonistas destes incidentes foram os membros do Movimento Nacional Socialista do Chile, aconteceu ao mesmo tempo em que no resto do mundo eram difundidas as ideias de Hitler e de seus seguidores durante os primeiros anos da década de 30. Mas é depois disso, em 1938, que um de seus atos mais audazes os levaria a ocupar as capas de todos os jornais do país. Nas eleições chilenas de 1938, participaram 3 candidatos com programas e ideias diferentes. O primeiro foi Gustavo Ross, apoiado pela direita. O segundo foi Pedro Aguirre Cerda, escolhido pela Frente Popular voltada para a centro-esquerda, e Carlos Ibáñez del Campo, apoiado pela Aliança Popular Libertadora. As pesquisas indicavam a vitória de Ross, e por esse motivo, os membros do Partido Nacional Socialista decidiram dar um golpe de Estado para derrubar o então presidente Arturo Alessandri Palma. Em 5 de setembro de 1938, membros do movimento tomaram o controle da Universidade do Chile e o edifício da Caixa de Seguro Operário. Simultaneamente, outro grupo atacou a Casa Central da Universidade do Chile, bloqueando todas as saídas e tomando o reitor de refém. O presidente Alessandri convocou as forças policiais e militares para resolver o problema. Ele encarregou o diretor-geral dos Carabineiros de controlar a situação na Caixa de Seguros Operários. Enquanto isso, os carabineiros foram lentamente abrindo caminho, quebrando a resistência dos intrusos e finalmente conseguiram forçar a rendição dos últimos grupos de simpatizantes nazistas que ainda seguiam resistindo. (1938) Chile. A guerra ainda está bem distante. Todavia, muitos dos problemas políticos que existiam na América Latina tinham a ver com questões internas. Algumas tentativas de golpes de Estado, algumas rebeliões. Realmente tudo era parte da própria história latino-americana. Ainda assim, este ano, ocorreu algo que já poderia ter gerado um conflito internacional, como a questão local. Os grupos nacionalistas que se estabeleciam no Chile decidiram dar um golpe de Estado e tomar o prédio do Seguro Operário. Conseguiram tomá-lo. E após isso, a repressão foi brutal. Isso entrou para a história. E isso antes que houvesse começado a Segunda Guerra Mundial. Era a madrugada de 13 de março de 1942. E o Totem navegava nas águas do Atlântico Norte entre Baltimore e Nova York. A costa leste da América do Norte estava sendo atacada pela temível frota de submarinos alemães, que em poucas semanas havia conseguido afundar mais de 25 navios inimigos. As instruções do capitão do Totem eram de deixar bem à vista a bandeira de seu país neutro e navegar com suas luzes acesas durante a noite. Mesmo assim, ele deu a ordem de apagar as luzes, convertendo o navio comercial em um alvo para os U-Boots alemães. Às 4 da madrugada de 13 de março, um torpedo lançado pelo submarino nazista U-404 acertou o obscurecido alvo. Por que eles apagaram as luzes? O Totem, seus tripulantes e esta dúvida jazem nas profundezas do mar na costa de Nova Jersey. Sua missão real era se converter em um enviado pessoal do presidente do México na Europa. Conforme a invasão se desenrolava, Saldívar se mobilizava, evitando ao máximo possível o contato com os invasores. Sua primeira tarefa foi defender os mexicanos que residiam na França não ocupada, mas ele logo também protegeu outros grupos. Esses foram acontecimentos de enorme incerteza e intensidade histórica, porque afinal havia uma guerra e nós estávamos no meio desses eventos para realizar tarefas
especiais também, como a atenção e o auxílio aos refugiados políticos da França, aos espanhóis, especialmente porque eram muitos, e a todos os outros refugiados antinazistas e antifranquistas que procuraram refúgio na França. Ele outorgou passaportes a refugiados de origem libanesa e para espanhóis perseguidos pelo regime franquista, pelos quais ele havia intercedido junto ao presidente Cárdenas em 1937. Por conta disso, se tornou tão grande e tão importante o fluxo de refugiados que buscavam o visto mexicano, que Bosques alugou 2 castelos, em Reynard e Montgrand, que ele converteu em centros de asilo enquanto acertava sua ida para o México. Ali ele pôde alojar mais de 1.000 pessoas a quem o governo mexicano ofereceu a nacionalidade como forma de proteger suas vidas. Lembre-se deste nome, Gilberto Bosques. Este é outro desses personagens que vale a pena recuperar e que é, muitas vezes, chamado de Schindler mexicano. Gilberto Bosques foi um diplomata mexicano que foi enviado como cônsul para a França entre 1939 e 1944. Ele teve de enfrentar 2 momentos críticos: a Guerra Civil Espanhola e todo o êxito de espanhóis que fugiram dela. E, além disso, a perseguição aos judeus que já se iniciava na Alemanha nazista e em alguns outros países. Ele chegou a dar até 40.000 vistos para que eles pudessem escapar da Europa. Ele, inclusive, alugou 2 castelos, muito próximos de Marsella. Lá, ele abrigou filósofos, escritores, operários, cientistas, qualquer pessoa que pudesse ser útil para o México nos anos seguintes. Finalmente, quando Gilberto Bosques e o governo mexicano deixam de reconhecer ao governo francês colaboracionista de Vichy, a Gestapo acaba invadindo o consulado mexicano. Gilberto Bosques e sua família ficaram prisioneiros da Gestapo até 1944, quando conseguiram retomar ao México. No México, muitos desses milhares de refugiados, judeus e espanhóis, o receberam de maneira calorosa no porto de Veracruz. José Arturo Castellanos iniciou sua carreira diplomática em 1937, quando foi designado como cônsul-geral em Liverpool, na Inglaterra. No ano seguinte, ele foi designado para o consulado de El Salvador em Hamburgo, na Alemanha, e finalmente se tornou cônsul em Genebra, na Suíça, entre 1941 e 1945. Ele travou um acordo com o empresário judeu húngaro George Mendel e, em cooperação com o representante do Congresso Mundial Judaico, Abraham Silberstein, ajudou a salvar 40.000 judeus da Europa Central. Castellanos facilitava a fuga dos judeus perseguidos pelos nazistas, dando a eles uma documentação falsa que lhes concedia a cidadania salvadorenha. Em 2010, o Centro Mundial de Lembrança do Holocausto, o Yad Vashem, outorgou a Castellanos o título de Justo entre as Nações. Ter enviado tropas para lutar na Itália, podemos afirmar que a batalha mais importante que o Brasil travou na guerra, na verdade, se deu no Amazonas. Na guerra, o Japão é aliado da Alemanha e da Itália. Ele invade a China e invade as ilhas da Oceania, a Malásia, e priva os aliados de fornecimento de borracha. Aí o que acontece? O Brasil entra aí dentro do esforço de guerra, num esforço para tentar suprir a falta de borracha para os aliados. E a borracha, obviamente, era um elemento essencial para produzir roupas, equipamentos, enfim, tudo. Esse esforço ficou conhecido popularmente como a Guerra da Borracha, e famílias inteiras foram enviadas para as áreas inóspitas da selva, levando apenas suas roupas e ferramentas necessárias para a coleta. Eles também ficaram conhecidos como soldados da borracha. De fato, era um exército, mas um exército de trabalhadores que extraíam o látex necessário para produzir pneus e armas. Do ponto de vista econômico, o benefício dessa guerra não foi duradouro, na verdade, para o Brasil, porque com a normalização da economia mundial no contexto pós-guerra, se restabeleceu uma divisão internacional do trabalho referente à indústria do borracho, que
as regiões alternativas voltaram a ser ativadas e optou-se por alternativas sintéticas que anularam a vantagem de uma agroexportação primária que o Brasil havia adquirido temporariamente, tanto no início do século quanto no contexto do esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos trabalhadores morreram de doenças como a malária, por desnutrição ou pelos perigos desse trabalho. Cerca de 60 mil pessoas foram enviadas em 1943 para a selva amazônica. A maioria delas vinha do nordeste do país, uma área muito pobre do Brasil. De quantas batalhas da Segunda Guerra Mundial nós já ouvimos falar? Stalingrado, a tomada de Berlim, o desembarque na Sicília, a guerra no norte da África. Todavia, uma das mais dramáticas não foi travada no território europeu nem no território asiático, mas aconteceu no Brasil. Esta foi a Guerra da Borracha. 60 mil pessoas trabalharam para fornecer matéria-prima aos norte-americanos. Uma guerra que custou sangue, que custou vidas, que deixou doentes centenas de milhares de trabalhadores, mas que ao final se traduziu em um acordo comercial que beneficiou ao governo brasileiro. De fato, esses dois heróis anônimos, os soldados da borracha, passaram também para a história como um dos segredos de guerra. Nelson Rockefeller entrou para a vida pública em 1940, sugerindo ao presidente Roosevelt um programa de cooperação e assistência dos Estados Unidos para a América Latina, como um contraponto à influência nacional socialista alemã na região, na qual sua família mantinha enormes interesses. Ficou sob sua responsabilidade a publicação da revista de propaganda Em Guarda, editada em todos os países latino-americanos e financiada diretamente pelos Estados Unidos. Ela era distribuída gratuitamente. A publicação pretendia ser o ariete cultural que impulsionaria as políticas de Roosevelt na região. Mesmo assim, apesar dos esforços do magnata, seu estilo de escrita forasteiro, seus personagens exóticos e o desconhecimento sobre a cultura de seus potenciais leitores fizeram dela um fracasso. Terminada a guerra, sua publicação foi encerrada sem ter antes deixado nenhuma marca permanente. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de agricultores pobres mexicanos atravessaram a fronteira para fazer a colheita nos campos dos Estados Unidos. Eles eram popularmente chamados de braceiros, pois sua força no trabalho dependia do uso de seus braços. Eu sou Felipe Munhoz e tenho 101 anos de idade. E eu fui braceiro na área da Califórnia, nos Estados Unidos. Lá trabalhamos na colheita de feijão, de cenoura, de cebola e outros. Trabalhamos por 6 meses. Nosso salário nesse período era de $1 por hora. Em 1942, os Estados Unidos já estavam participando diretamente da guerra após o ataque do Japão à base naval de Pearl Harbor. De todos os rincões do país, inclusive das comunidades rurais, homens e mulheres foram convocados. Eles, as armas. Elas, as linhas de produção de armamentos de guerra. Uma mobilização tão grande de seus habitantes esvaziou as áreas agrícolas que foram abandonadas. Enquanto isso, no México, a pobreza se espalhava pelas comunidades rurais em um processo iniciado com a sangrenta guerra civil que se seguiu à Revolução Mexicana. Os presidentes Franklin Roosevelt e Manuel Ávila Camacho autorizaram um acordo para que os trabalhadores rurais migrem por algumas temporadas para trabalhar na agricultura e nas ferrovias. Como parte desse acordo de boa vizinhança, surge este tema de: nos Estados Unidos falta mão de obra, falta gente para trabalhar no campo, para fazer a colheita.
porque todos estavam voltados para o esforço de guerra. E o México não se fez de rogado, porque quando os Estados Unidos dependiam do México para ganhar a guerra, o México lhes deu tudo. E, entre outras coisas, lhe deu sua força de trabalho. Foram enviadas dezenas de milhares de homens, de braceiros, trabalhadores braçais, justamente para ajudarem com as colheitas e reativarem a economia. Assim nasceu o Mexican Farm Labor Program, informalmente conhecido como Programa Braceiro. Bom, aparentemente nós fomos, como soldados, trabalhar lá. Como soldados, mas sem armas, e sim com nossos braços. E fomos para essa luta lá e em benefício da economia dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estavam precisando de mão de obra para o campo. E a economia estava decaindo muito nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que só na Califórnia, um total de 160 cultivos diferentes dependiam quase de 100% de trabalhadores mexicanos. Um total de 24 estados, desde o Arizona até o Wyoming, receberam os braceiros, mesmo que a maioria se destinasse à Califórnia. As condições de trabalho para os mexicanos nos Estados Unidos não eram fáceis. O salário era baixo, as condições de vida eram complicadas de moradia e alimentação. E tudo aquilo que havia sido oferecido não era cumprido. E, além disso, havia grande discriminação contra o trabalho realizado lá pelos mexicanos. Sobretudo da parte dos setores sindicais e de alguns grupos políticos que viam como uma ameaça, como hoje também se vê, a migração laboral para outro país. Digamos que os braceiros surgiram como uma grande força utilizada pelo México durante a Segunda Guerra Mundial. Foi feito um acordo com os Estados Unidos pelo qual se podia enviar 50 mil trabalhadores por ano para auxiliar aos norte-americanos nas colheitas, na semeadura e em qualquer questão agrícola, porque sua indústria estava convertida para o esforço bélico. Assim, em 1942 e 1964, foi realizado o grande projeto Braceiro, que também incluiu a indústria ferroviária. Qual foi o problema? Bom, de cada um desses trabalhadores, eram retidos 10% de seus salários como uma poupança. Hoje em dia, a Suprema Corte de Justiça do México segue defendendo e se pronunciou para que todos aqueles trabalhadores braceiros que foram para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial recebam o que lhe é devido, uma compensação que eles ganharam com o sangue e o suor de seu trabalho. O burrito é identificado pelo Dicionário de Mexicanismos de Félix Ramos e Duarte de 1895 como regionalismo de Guanajuato, no México. Este prato consiste em uma tortilha de farinha de trigo enrolada de forma cilíndrica e recheada com diversas coisas, e que se tornou muito popular na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Os braceiros mexicanos foram alimentados com burritos. Inicialmente, os trabalhadores não os receberam com entusiasmo. Apesar de suas origens mexicanas, a maioria dos imigrantes vinha do centro e do sul do país azteca e, portanto, desconheciam esta comida típica do norte. Alumínio e petróleo, entre outras, eram vitais para a fabricação de armas. Para obtê-las, os agentes alemães recorreram a todos os métodos possíveis, como financiar o tráfico internacional de heroína, ópio e ouro, criando um dos primeiros cartéis criminosos de que se tem lembrança no país. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam de muita goma de ópio, que era algo que o México era capaz de extrair, e que vem do cultivo da papoula, que também cresce perfeitamente no México, para poder fazer morfina. E na época, eles precisavam de morfina para os seus soldados. A corrupção prevalecia no aparelho governamental mexicano da época, assim como em diversos níveis no exército. Isso permitiu que fossem retiradas do país centenas de toneladas desses minerais, transportados pela ferrovia do Sudoeste até a Baía dos Bocas, em Tabasco, que era uma das principais bases desta operação.
Uma onda de deportações foi lançada contra os alemães, italianos e japoneses que moravam no México. A reação das forças de inteligência nazistas foi desenvolver uma arma secreta para enfraquecer o moral dos soldados que vigiavam as bases navais na costa do Pacífico. Isto foi denunciado pelo jornal El Porvenir, de Monterrey, que publicou uma investigação em que se afirmava: Japão e Alemanha estão tentando envenenar com ópio a juventude dos Estados Unidos. Há uma lenda sombria que afirma que o primeiro cartel de drogas importante do México surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela diz que os alemães infiltraram espiões nele e ela diz também que os alemães conseguiram contratar pessoas para traficar drogas. A intenção era poder enfraquecer as defesas dos Estados Unidos. Havia membros do governo envolvidos. Todo mundo estava envolvido nesta intriga. Todavia, na época, isso não pôde ser comprovado. O que realmente é fato é que os Estados Unidos incentivaram o plantio de papoula na região do noroeste do México, pois precisavam de goma de ópio. Para quê? Para a morfina, tão necessária nos campos de batalha na Europa. Foi aí que se iniciou, no México, o plantio de papoula, que terminou transformando o México, nos anos 80, em um dos principais centros do tráfico de drogas do mundo. Em 1936, o cruzador leve alemão Emden chegou ao porto de San José, em Escuintla, na Guatemala. Ele tinha zarpado de Wilhelmshaven, no norte da Alemanha, no dia 23 de outubro de 1935. Este navio, construído para que seus tripulantes atacassem e destruíssem outros navios inimigos, chegava precedido de uma enorme fama bélica. Desta vez, sua missão aparente seria pacífica, promover os Jogos Olímpicos de Berlim. Mas sua verdadeira missão era unificar os diversos grupos nazistas no solo guatemalteco e facilitar a comunicação destes com Berlim, para seguir os funestos planos bélicos do Führer. Em cada uma destas localidades, bem como na capital, havia uma Deutschhaus, casa do partido nazista. A recepção do navio teve pompa, festejos, desfiles militares e celebração popular. Esta festa seria abortada com a entrada dos Estados Unidos na guerra, e eles iriam pressionar o presidente guatemalteco Jorge Ubico a expulsar os homens alemães de seu território e a intervir em todas as suas propriedades. No final de 1957, o primeiro-ministro israelita Davi Ben-Gurion afirmou que era um dever para sua nação contar a história dos crimes contra os judeus e punir os responsáveis. Dias depois, Isser Harel, chefe do Serviço Secreto de Israel, recebeu uma ligação de Jerusalém que comunicava a ele uma informação há muito esperada. Adolf Eichmann estava vivo e morando na Argentina. Meu tio, um senhor chamado Itzhak Bar e mais outra gente, fizeram a inteligência prévia para sequestrar Eichmann e Mengele. Para isso, eles declararam como roubado o carro do meu pai, se não me engano, um Hudson 1849, e depois foi utilizado para sequestrar Eichmann. E tinha uma outra família judia, que eu não posso dizer o nome, mas que emprestou o quintal onde eles fizeram os preparativos da base da Operação Argentina. Depois da rendição da Alemanha em 1945, Adolf Eichmann, considerado o ideólogo da estratégia de extermínio maciço de judeus, conhecida como Solução Final, foi capturado pelos norte-americanos e detido em um campo de prisioneiros. Mas ele conseguiu escapar. Eichmann tinha um papel importante no RSHA, que era o Gabinete de Segurança do Reich, que estava a cargo primeiro de Heydrich, depois de Kaltenbrunner, e havia uma divisão dentro desse órgão que era a subdivisão da SS, quer dizer, muitos acham que Eichmann era um alto funcionário que tinha contato com Hitler, mas isso é uma coisa que realmente não aconteceu.
Eichmann era um assassino de gabinete, como se costuma dizer. Ele estava encarregado da logística, da movimentação dos diversos trens e meios de transporte que levavam as vítimas do Holocausto, judeus, ciganos, poloneses e outros, até os campos de extermínio e de trabalho. Esse era o papel de Eichmann, ou seja, Eichmann era um homem que tinha muitas estatísticas precisas de todos que eram transportados e foi uma das pessoas que, com toda certeza, melhor soube quantos judeus e outros inimigos do Reich, como eles diziam, acabaram sendo enviados para os campos de concentração. Anos depois, investigações internacionais conseguiram determinar que Eichmann, durante sua fuga, tinha conseguido um passaporte na Itália sob o pseudônimo de Ricardo Clement. Foi então que um grupo de agentes foi designado para realizar sua captura e transportá-lo para Jerusalém, onde ele era procurado para responder por seus crimes. Para fugir para a Argentina, Eichmann se utilizou da mesma linha de fuga que o primeiro governo peronista montou, ou seja, através de um funcionário alemão que se chamava Horst Carlos Fuldner, ex-membro da SS, com ascendência argentina, e que montou diversos escritórios na Europa para recrutar talentos técnicos, como foi o caso de Kurt Tank, por exemplo, mas também com essas pessoas vieram muitos criminosos de guerra. Para os agentes, foi muito fácil encontrar o endereço de sua casa. Ele vinha com flores e, ao vê-lo com flores, sabiam que era seu aniversário de casamento. Então, quando o sujeito compra flores para o aniversário, ele termina de confirmar o que eles suspeitavam, que era realmente ele. Enfim, Eichmann era um cara que teve em suas mãos a decisão da morte de milhares de pessoas. Não havia dúvidas. Ricardo Clement era Adolf Eichmann. Em 11 de maio de 1960, após meses de trabalho, ansiedade e cansaço, o comando se lançou contra Eichmann. Alguns dias depois, dopado, foi transportado para o aeroporto junto de outros membros do Mossad, disfarçados de tripulantes. O avião decolou de Ezeiza e, uma vez que ele já estava em pleno voo, os outros passageiros foram informados de que Eichmann estava sendo levado para Israel. Lá, ele foi processado por crimes de guerra. Adolf Eichmann, um dos principais criminosos de guerra nazistas e que também conseguiu escapar da Alemanha. Ele o fez se utilizando de diversos passaportes. Ele, inclusive, chegou a usar um passaporte que obteve com a Cruz Vermelha Internacional. Depois de idas e vindas, ele se estabeleceu em Buenos Aires, na Argentina. A partir disso, começou a ser perseguido por agentes do Mossad de Israel. Por quê? Porque queriam justiça. Porque queriam que pagasse por seus crimes de guerra. Entretanto, havia um pequeno detalhe que se transformou num grande conflito internacional. Para tirá-lo de Buenos Aires, era preciso sequestrá-lo. Era maio de 1960. O levaram para o aeroporto, o drogaram, o vestiram de mecânico e há uma versão que diz que bordaram uma estrela de Davi em seu uniforme. Eichmann foi julgado nos 2 anos seguintes e finalmente foi executado em Israel. E foi assim que se puniu um desses monstros nazistas que também são parte da história da Segunda Guerra Mundial. Conhecido como o Dr. Morte, Herbert Hein foi um médico capitão das SS, acusado de crimes contra a humanidade. Ele assassinou 300 presos com injeções de benzeno no coração, realizou experimentos e operações desnecessárias e decapitou 12 de suas vítimas, convertendo seus crânios em pesos de papel. Hein foi capturado pelos aliados ao final da Segunda Guerra Mundial. Ele logo foi internado em um campo de prisioneiros e finalmente foi liberado em 1948. Inicialmente, ele se radicou na cidade de Baden-Baden e trabalhou como ginecologista até que seu passado criminoso fosse descoberto, em princípio dos anos 60. Logo, ele se mudou para a Espanha e, em seguida, para o Egito, onde acredita-se que ele se converteu ao Islã e adotou o nome de Tarek Hussein Farid. O mais famoso de seus sinistros experimentos matou 100 pessoas. Ele as submergia lentamente em água gelada, supostamente para avaliar sua resistência.
Segundo os registros, ele morreu impune em 10 de agosto de 1992. A perseguição aos cidadãos japoneses no México durante a Segunda Guerra Mundial se iniciou assim que o governo dos Estados Unidos entrou na guerra. Após o bombardeio a Pearl Harbor, o governo impôs uma série de restrições à comunidade japonesa e a obrigou a se concentrar em 4 cidades do país, deixando para trás seus lares em todo o território nacional. Os japoneses formavam, nesta época, uma pequena comunidade no México de cerca de 6.000 habitantes, e muitos deles foram detidos em um lugar chamado Perote. Houve 3 políticas contra essas populações. Primeiro, o que se tentou foi afastar das costas os descendentes de alemães, japoneses e italianos, afastá-los de área de fronteira, afastá-los de áreas ou de instalações estratégicas, como, por exemplo, instalações elétricas, instalações petroleiras. Depois houve também uma política de deportações, sobretudo de pessoas que eram suspeitas de espionagem, em sua grande maioria com listas recebidas dos Estados Unidos. E a terceira foi a reclusão nesta prisão em Perote, perto de Xalapa, em Veracruz. A orientação de que todos, dispersos em distintos estados do país, deviam ser concentrados na cidade do México, em Guadalajara, Cuernavaca e Puebla, era escandalosa e obrigou a migrações internas que levavam à penúria ao afastar centenas deles de suas atividades de sustento e de suas casas. Não foram só os japoneses que sofreram. Muitos italianos e alemães tiveram o mesmo destino. Os cidadãos do Terceiro Reich e da Itália fascista a partir de 1942 também passaram a ser considerados como potenciais inimigos em território mexicano. O governo mexicano estava defendendo os cidadãos dos países do eixo, italianos, japoneses, alemães, sobretudo alemães, sob diversas acusações, por exemplo, a de ameaça à segurança nacional, de espionagem, de sabotagem. Eram diversas acusações, mas praticamente eram todas acusações inventadas. Não havia nenhuma investigação séria. Foi aplicado a eles, em parte, um tratamento similar ao que tiveram os judeus na Alemanha nazista. Primeiro, com a redução gradual de seus direitos, até que eles finalmente acabaram detidos. Muitos deles não recuperaram sua liberdade até o final da guerra. Ela era conhecida como a prisão de Perote. Era uma fortaleza construída no final do século XVIII e que foi batizada de Fortaleza de São Carlos, como forma de homenagear ao rei Carlos III. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, esse lugar foi escolhido para confinar a todos os estrangeiros que fossem cidadãos das potências do eixo. Assim foram levados japoneses, alemães, italianos e confinados entre 1942 e 1945, mas não exatamente em um regime carcerário. Com um pouco de corrupção, umas notas por aqui, um dinheirinho por ali, era possível se obter muitas coisas. Então as pessoas faziam comércio lá dentro, espetáculos, jogavam futebol, vendiam produtos e, inclusive, alguns dizem que chegaram a sair nos finais de semana alguns cidadãos que podiam pagar um pouco mais. O fato é que a prisão de Perote abrigou não somente aos japoneses, aos alemães e aos italianos, mas também as tripulações dos barcos que foram confiscados em Veracruz e Tampico e que eram, geralmente, italianos ou alemães. Em 26 de setembro de 1941, em Buenos Aires, um oficial naval argentino, o capitão Ernesto Villanueva, apresentou uma proposta intitulada Cooperação entre Exército e Marinha, Ocupação das Ilhas Malvinas.
que discutia como seria possível recuperar militarmente o arquipélago do Atlântico Sul ocupado pelos britânicos. O plano foi analisado na Escola de Guerra Naval, levando em conta o cenário internacional e os recursos envolvidos. Ele consistia em desembarques na Baía de Urânia, em Berkeley Sound e na Baía de Cox, e do estabelecimento de uma base de operações em Puerto Luís, até que fosse possível operar com segurança na Baía de Puerto Stanley ou Puerto Argentino. A crítica das autoridades militares foi taxativa. O ataque não oferecia muitas dificuldades. O problema seria manter as ilhas contra uma tentativa de reconquista da parte dos britânicos. Nos 6 anos que durou a Segunda Guerra Mundial, a América Latina se viu afetada pelo contínuo vai e vem que o conflito provocou nos aspectos militares, econômicos, diplomáticos e culturais. A América Latina não foi um teatro de operações central, mas os latinos, em diversas ocasiões, viveram a guerra em seus diversos episódios como protagonistas. Até hoje, algumas destas histórias permaneciam secretas. Outras seguirão assim, até que novos indícios, pistas ou informações permitam revelar novos segredos de guerra.